Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Salmos 91, versículo de 1 a 2 e de 5 a 6. Todos já vimos aquelas cenas de filme em que o personagem está dirigindo em alta velocidade e que de repente, quando tenta frear, descobre que os freios não funcionam. Que pavor! No mesmo instante, sua atitude muda, os olhos arregalam, a testa franze, os lábios se apertam, a respiração acelera, o medo transparece por todos os poros. Tomado pela ansiedade, pisa repetidas vezes no freio, numa tentativa desesperada de controlar o automóvel. Percebeu o verbo que usei? Controlar. Isso é fundamental para compreender a razão desse personagem. Mostrar tanta aflição ao se ver num veículo sem freio. Note que ele não tem medo de dirigir, mesmo porque vinha fazendo isso com toda a tranquilidade. Tudo mudou quando se deu conta de que não tinha mais domínio sobre o carro e que entrou em rota de colisão com algo que poderia até tirar a sua vida. O temor de adoecer é bem semelhante. Aparentemente estamos no controle desse automóvel, chamado vida. Acordamos pela manhã, vamos aonde queremos, comemos o que nos apetece, dormimos na hora que nos agrada. Mas a doença nos rouba esse controle. Quando ela chega, já não temos a mesma capacidade de fazer as coisas como queremos. Ficar doente é sinônimo de perder o controle sobre o corpo. Algo nos arranca das mãos esse poder, pandemia, vírus, bactérias, parasitas, genes defeituosos, células descontroladas, o que for. Ficamos sem freios e o volante vai parar nas mãos de forças invisíveis e como no carro desgovernado. Nosso maior medo é que o automóvel, nosso corpo, acabe no fundo de um barranco ou colida com um poste. Dor, sofrimento, morte. A aflição gerada pelo medo de adoecer não está ligada apenas à possibilidade de morrer, mas também em grande escala, a de sofrer. Não poder controlar isso é desesperador. Você quer resolver o problema, mas não percebe que depende de médicos, remédios, injeções, cirurgias, tratamentos. O resultado: ansiedade. Pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que o medo primordial dos brasileiros é o de ter câncer, 81% dos entrevistados. Mas ultimamente está a pandemia. Em terceiro lugar ficou o de contrair AIDS. Em quarto, o de pegar dengue. É extremamente significativo que 3 dentre os 4 maiores temores da população, que eu incluo agora a pandemia, de nosso país, sejam de doenças. A verdade é que temos pavor de perder o controle de nosso corpo e, consequentemente, de nossa vida. A Bíblia, no entanto, fala de pessoas que tiveram plena confiança em que Deus está no controle das doenças. Certo dia, por exemplo, Jesus visitava uma cidade chamada Canaã. Ali vivia um oficial do rei cujo filho estava doente, e quando ouviu falar que Jesus tinha chegado à região, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho. Senhor, vem antes que o meu filho morra.
Jesus simplesmente respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Então o texto bíblico diz algo extraordinário. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. João 4, versículo 49 a 50. Imagine-se no lugar daquele oficial. Possivelmente você já teria recorrido aos melhores médicos e aos remédios mais caros, inutilmente. De repente, um desconhecido lhe diz: pode ir. Você acreditaria? Difícil, não? Mas aquele homem confiou que Jesus tinha controle sobre a doença de seu filho. Bastou isso. Confiança no controle de Deus. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. João 4, 51 a 53. No Salmo 91, a Bíblia apresenta o grande remédio para o medo de doenças. O texto faz uma afirmação excepcional. Existe um tipo de pessoa que não temerá: a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Versos 5 e 6. Que incrível! É possível não temer pandemias, pestes, pragas, doenças e destruições. Mas como? Quem é essa pessoa? O salmista descreve esse indivíduo destemido: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isto é, quem vive próximo a Deus. Mas não para aí. Diz ainda que essa pessoa que caminha em intimidade com o Todo-Poderoso é quem pode dizer a ele: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Verso 2. Confiança, sim, para vencer o medo de doenças é preciso viver em proximidade ao Senhor e confiar nele. Se você está com medo de tudo o que pode sofrer quando vier a doença, lembre-se do que a Bíblia diz, que devemos fazer: lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5 a 7. E uma vez que fizer isso, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. Nosso nível de medo e ansiedade quando pensamos em doenças é diretamente proporcional à confiança que depositamos em Deus. Se você tiver fé em que Ele controla o destino do seu corpo e de sua vida, encontrará a paz de saber que, mesmo que venha a enfermidade, ela não é um carro desgovernado. O Senhor sabe a hora de frear e de acelerar, e Ele é um bom motorista. Pode acreditar. Uma mensagem de esperança. Se você diz: tenho medo de doenças, Deus tem um recado para você. Eu sou o seu refúgio e sua fortaleza. Descanse à minha sombra e viva em intimidade comigo. Sou o seu Deus. Pode confiar. Confie nessas palavras. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença. O restaurará. Salmos 41, 3. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Isaías 53, 4. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 4, 23. Aos pés do Senhor, Pai querido, vivemos sujeitos a doenças e problemas de saúde que chegam sem mandar aviso. Tenho medo do sofrimento e de todas as coisas ruins que as enfermidades podem provocar. Sei que tu controlas o destino de meu corpo e de minha vida. Por isso, descanso no teu domínio sobre todas as coisas. Ajude-me a descansar nessa certeza. Amém? Aqui quem fala é Rubens, do canal Missão Pastoral. Tenha um bom domingo.